Saudações nortenhas, sejam muito bem-vindos a esse episódio especial do Reino do Norte. Aqui é Sherman Cardoso, e enquanto o quarto episódio do Caso Delma está sendo produzido, eu optei por publicar essa entrevista que rolou no fim de agosto com 3 artistas amazonenses: Ademar Vieira, Rogério Mascarenhas, o Romas e Emerson Medina. Durante essa quarentena, se você passou a consumir mais as redes sociais, muito provavelmente você teve contato com uma tirinha intitulada Pandemias, de autoria do Ademar. Caso você não tenha visto, o link está na descrição desse episódio. Se você curte cultura pop e quadrinhos, deve conhecer ou ter ouvido falar da graphic novel A Última Flecha, que foi contemplada pelo edital Conexões Culturais da Prefeitura de Manaus em 2017. A Última Flecha nos conta a história de Guajá, um índio que tem sua tribo massacrada por piratas e parte em busca de vingança que atravessa os séculos em 3 momentos históricos diferentes: o descobrimento do Brasil, a Belle Époque e Manaus nos dias de hoje. A obra recentemente foi indicada ao maior prêmio brasileiro de quadrinhos, o Troféu HQ Mix, que ocorrerá no dia 12 de dezembro em um evento virtual nas redes sociais do Sesc. Com o roteiro de Emerson Medina e ilustração de Romas, A Última Flecha também foi classificada entre as semifinalistas do 3º prêmio da Associação Brasileira dos Escritores de Romance Policial, Suspense e Terror. Para conferir esse trabalho incrível e ter na sua coleção, é só clicar no link que está na descrição do episódio. Sem mais delongas, vamos para o nosso papo. Vou começar por ordem alfabética, igual escola, para ficar mais prático. Minha vida é marcada por alfabética. O Ademar. O Ademar sempre se dá bem, né? Isso, Ademar entrega a tarefa, né? O primeiro entrega a tarefa para a professora, estava na frente da sala ali, então, Ademar, começa. Cara, vamos lá. Eu sempre fiz quadrinho assim para mim mesmo, né? Desde criança, então sempre gostei com isso. E isso me levou ao Clube de Quadrinheiros, que eu acho que vai ser bastante citado aqui no programa hoje. Me levou ao Clube de Quadrinheiros e lá eu conheci a galera do fanzine Hipercômicos. Isso foi em 97, eu tinha 16 anos na época. E a galera lá tinha acabado de fechar um contrato com a editora Magnum, lá de São Paulo, para fazer a revista Hipercômicos, que era uma revista voltada para fazer paródia de anime, mangá e tal. E aí foi meu primeiro trampo, assim, caí de paraquedas na parada. Já como roteirista, e fiz alguns roteiros lá, durou 2 anos lá a nossa revista lá, a revista Hipercômicos, circulação nacional. Já comecei assim, né? Numa sorte do cacete, assim. Os caras gostaram do meu trampo, né? O João Vicente e o Justina de Júnior. E aí eu fiquei 2 anos fazendo roteiro, que era muito no automático, assim. Era uma coisa muito intuitiva, assim. A gente fazia os roteiros e ria, achava graça e pronto, já tava valendo e o negócio ia pra frente. A gente mandava pra lá e saía. Aí, depois disso, cara, eu tava fazendo faculdade, né? Fui fazer jornalismo, aí abandonei, assim, a revista acabou e eu meio que saí fora disso, do mundo dos quadrinhos aí, deu um tempo. Fui flertar com audiovisual, fiz o filme Trash, que fizeram uma repercussãozinha aqui em Manaus, principalmente. Depois disso, fiquei trabalhando 13 anos como jornalista aqui em Manaus, passei por jornais, assessoria de político, um monte de coisa e tal. Televisão, fiz TV, fiz impresso, na TV ainda fiz rádio, passei por tudo esse negócio de jornalismo. Mas isso me ajudou bastante depois. Aí em 2015, um amigo meu que trabalhava com publicidade montou uma empresa que faz animação, então um monte de coisa. E ele já conhecia, né, meu trabalho como artista e tal. Eu estava completamente abandonado isso. E aí ele me chamou para trabalhar como roteirista mesmo, né, nessa empresa que é feita de Fabrico, que eu tô até hoje. E foi lá que foi, assim, que eu comecei a voltar, né, às minhas origens e tal de roteirista. Fui para São Paulo estudar roteiro, estudei na AIC, né, Academia Internacional de Cinema. Fiz alguns cursos e tal que me ajudaram pra caramba a entender o que eu fazia, que na verdade até então eu já tinha feito muita coisa, mas sem saber, né, o que eu estava fazendo direito, né? Não sabia quais eram as técnicas nem nada. E a partir daí comecei a fazer roteiro para audiovisual. A gente fez uma série que agora está no ar, Lupita no Planeta de Gente Grande. Está no ar pela TV Brasil, é uma série infantil e tal. E aí foi quando
eu decidi que estava na hora de eu voltar para os quadrinhos. E aí eu montei o estúdio Black Eye em 2018, e a partir daí a gente começou a lançar alguns títulos, né? Lançamos em 2018 os Sete Cores da Amazônia, que a gente lançou na Bienal lá em Curitiba. Foi bem legal assim, a experiência. E depois, em 2019, a gente lançou A Maldição do Governador, que é uma comédia também, com viés político, com sátira, com humor negro. Também foi bacana. E a gente conseguiu também ganhar um edital da Prefeitura de Manaus para contar a história de Juricaba, né? Que é o nosso maior líder, o maior símbolo, né? O líder indígena que lutou contra os portugueses aqui em 1720. E aí a gente está fazendo uma graphic novel para lançar ainda esse ano. Tem mais de 120 páginas, 124 páginas. Está dando um maior trabalho. Mas a gente vai concluir, vai entregar essa gráfica. É isso. Perfeito, Ademar. Em seguida veio o Medina, né? Emerson Medina, a gente coloca aí na lista de a relação de chamada, o segundo que pode se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho do trabalho, do nome, como é que tá a carreira, etc. Bom, eu sou jornalista desde 2004, desde 2000. Formado em 2000, na verdade eu comecei antes, em 98, numa jornalismo. Sempre atuando na área de economia, né? Nada a ver com arte. Só que nos anos 90, quando começou o Clube dos Quadrinhos de Manaus, eu e o Romas e o Márcio da Costa, que era um amigo nosso lá no mesmo bairro que a gente mora, ela é a coincidência no meio do bairro da Juricaba, e a gente foi membro fundador do Clube dos Quadrinheiros. Porque na época a gente já estava fazendo dois fanzines, na verdade, um chamado Bambus e outro chamado Gothic. O Bambus era de humor, né? Que era uma brincadeira que a gente fazia com os colegas. E a Gothic a gente queria ser sério, assim, a gente queria fazer tipo quadrinho europeu, especialista. Acho que tem alguma relevância, né? A gente teve uma história desse quadrinho que foi parar na coletânea do clube, né? Que é o livro Francazona, as Melhores Histórias, que é Passageiro. O Márcio da Costa não continuou, né? Ele tomou outros caminhos, e aí eu e o Roma ficou alimentando esse desejo de voltar a fazer quadrinhos mesmo no mercado, pra valer mesmo. Né? Só que isso ficou de stand-by, nós dois fomos para os jornais, comecei a ficar na mesma redação, e isso foi sendo levado. Acabou o quente dos quadrinhos a partir do ano 2000, 2001, começou a rolar o movimento de audiovisual aqui, mano. Fiz cortometragens e eu me encontrei ali. E aí fiz cortometragens, depois me juntei com o pessoal do Planos em Sequência, que é um coletivo de audiovisual que existe até hoje. São 5 amigos roteiristas. A gente fez alguns curtas. Fizemos uma websérie chamada Largo São Sebastião, que está no YouTube. E a gente tem projetos, né? Tentando levar a coisa do audiovisual. Nessa época estava rolando o Amazonas Film Festival. Foi mais ou menos uns 10 anos de festival. E aí, em 2011, eu participei do concurso de roteiro com A Última Flecha. A Última Flecha originalmente era para ser um curta-metragem. Se tivesse ganhado, a gente ia ter verba para filmar. Como não ganhou, a gente ficou, guardei o projeto no bolso, e aí mais recentemente estava começando a conversar com homens para colocar o projeto na versão para quadrinhos. Aí foi quando apareceu o edital da Manaus Cult, né, Conexões, em 2017. Eu falei, mas eu vou arriscar. E aí eu já tinha conversado com a Adriana Chaves, que é a sócia editora lá do Monumento Editorial de São Paulo. Ela é uma jornalista aqui de Manaus, foi para lá, foi mudou de atividade. Eu tinha pegado umas dicas dela sobre o mercado editorial. E aí, quando apareceu, eu disse, lembra aquela história e tal? Se rolar, a gente quer fazer contigo.
E aí rolou, a gente acabou passando o edital e aí tudo aconteceu. Na última festa tinha sido produzido. Nesse processo, a cena de quadrinhos de Manaus começou a acontecer. A galera se juntou para o FIC, lá fazer alguns lançamentos. E aí saiu a Juri. Nessa Juri eu fiz uma história com o Romas e com o Guzmão, ilustrando, que é a revelação. E foi isso. E aí, passada a coletânea da Juri, meio que na sequência, nós lançamos no ano passado a última Flash. Perfeito. Ótimo. Aí sobrou o nosso Romas, né? Romas, faça aí, por gentileza, a sua pequena bio e uma linha do tempo pra gente acompanhar até os dias de hoje a tua carreira. Eu cheguei em Manaus no início dos anos... Na metade dos anos 80, vindo de Parintins, e já fui morar no Conjunto Juricaba. O Emerson já morava no Conjunto Juricaba. A gente foi estreitando relações por volta do início dos anos 90, por gostarmos de quadrinho. O que acontece? Não era tanta gente que curtia quadrinho assim, cara, era uma tribo, né? As pessoas se procuravam, né? Quem curte quadrinho, para trocar revista, para trocar ideias, né? Eu acredito que as pessoas já pensam assim, a quadrinho, desenho animado para criança, né? E aí a pessoa vai crescendo, vai procurando um material mais adulto, uma hora abandona, né, como parte do crescimento. E não é fato, a gente continuava lendo. O quadrinho é uma literatura incrível e não tem, né, não deixa a desejar para outras formas de literatura. E aí eu lembro até que era engraçado que eu encontrava, por exemplo, com amigos que liam quadrinho comigo, quando criança, em festa, né? Eu dizia, cara, viu como é que tá o Sandman e o Capitão América e o Hulk? Aí o cara ficava todo envergonhado na frente da namorada, né? Aí ele falava pra ela baixinho assim, ele é cartunista, tá? Ele lida com isso, por isso que ele fala sobre essas coisas. Mas a gente não tem vergonha, né, cara? Eu fui crescendo, foi achando estranho ter vergonha de curtir quadrinho. O Clube dos Quadrinheiros me trouxe quadrinho adulto, quadrinho... Além de um pessoal com um intelecto incrível, assim, cara, tinha discussões sobre cultura pop, sabe, sobre quadrinhos, no Clube dos Quadrinheiros, que eu não conseguia acompanhar, cara, sabe? O Vigílio, o Mair, o Rony, o Vicente, né? E a galera do clube, assim, uma vez eu viajava, assim, não conseguia acompanhar, porque era um pessoal, assim, inteligentíssimo, assim, e tinha um trabalho... Sem contar Alô? que os caras traziam títulos, né, que heavy metal, um monte de coisa que explodia a nossa cabeça, assim, a gente que estava começando. Sim, né? cara, eu conheci... eu já estava trocando quadrinho de super-herói pelo quadrinho brasileiro, que estava... O quadrinho brasileiro do Angeli, do Laerte, do Adão, do Fernando Gonzalez, né? Eu acho que é importante frisar, Roma, também que, para quem está ouvindo a gente, né, como você colocou aí, você chegou em Manaus em meados dos anos 80 e passou pela transição para os anos 90. Isso é pré-internet, né, cara? Isso é um período onde, tipo, você não tem como abrir um Google e, vou ler uma história em quadrinho ou vou procurar onde que eu compro. Não tem e-commerce. Você vai... Por isso que por isso que o clube era... Exatamente. É por isso que o Clube dos Quadrinheiros era importantíssimo pra gente, assim. O Ademar era até mais moleque, né? O Ademar tinha uns 15, 16 anos, né? Eu já estava na casa dos 20, o Emerson também. E aí aquela galera já estava chegando com uma bagagem, né? O Mário Orestes, né? O Adelino já estava com uma bagagem de ler já Sandman, né? Quadrinho europeu. E aí isso foi abrindo muito. Nessa época também as editoras brasileiras estavam abrindo para esse selo mais adulto, né? O pessoal da Marvel europeu, né? Os anos 90. Os anos 90 foram muito interessantes para quem era dos quadrinhos, porque meio que estava chegando tudo que estava no lugar, né? A revista Animal chegou. Sim. Ficção e Aventura.
muita coisa europeia, muita graphic novel, muita coisa que diferenciava daquele do gibi do Metal pesado. E aí meio que juntou tudo isso, entendeu? E para nossa formação isso foi muito importante. Então, concluindo, eu comecei minha carreira em 96 no extinto Jornal do Norte, e aí fui emendando alguns jornais na época, Jornal do Comércio, o Estado do Amazonas, Diário do Amazonas, e por fim trabalhei na crítica, sempre como ilustrador, chargista, principalmente ilustrador e chargista, mas fazia trabalho de design, né? Conceito de páginas especiais, cadernos especiais, mas não trabalhava com quadrinho. Para trabalhar com quadrinho, eu inventei de fazer tirinha. Então eu criei Biluli, minha primeira publicação, digamos, de tirinha, né? No diário, depois foi parar na crítica. Eu fui para a crítica, levei Biluli. A Biluli ainda sai no jornal A Crítica, né? Recentemente entraram em contato comigo, porque são as mesmas 50 tirinhas há 10 anos saindo e ninguém aguenta mais. E eu disse que eu não tenho planos, né, de fazer material novo. E engraçado, eu fui parar no meu primeiro jornal, eu estou completando o ano que vem, datas redondas, né? 50 anos de idade, 25 de carreira e 10 de estúdio da Turma da Mônica. Fui parar no estado do Amazonas por causa do Emerson. O Emerson que me deu o toque, né? Eu estava lá na casa dele, ele me chamou e disse: olha, tem um jornal estreando aí, leva teu portfólio. E engraçado, lá eu conheci o Márcio Clay Hegel, com quem eu fui trabalhar depois, né, fazer freela, e hoje é quem está editando o meu primeiro livro infantil juvenil, né? Ilustrado. E engraçado que o Menino que Morava no Poste, esse livro, ele foi gerado dentro da Quintal, que era a empresa do Márcio Clay, quando eu estava lá. E é muito legal, é muito legal, eu gosto muito dessas coisas, né, meio simbólicas, né, de lembrar que o Emerson, a gente fazia fanzine, fazia o Gothic. Eu não sei se o Emerson lembra, mas era a gênese da internet. Tinha um pessoal que fazia crítica de quadrinho nosso, a Gothic foi parar na mão de uma desses caras, não sei se em São Paulo. Aí ele fez uma crítica que se dizia: esse pessoal é muito bom, mas eles se levam muito a sério. Até hoje eu não entendi, que era a primeira crítica de um trabalho meu. E no Clube dos Quadrinheiros, a gente participou do Francazona, dos fanzines, e o material da Gothic, né, foi parar também nessa graphic novel que reuniu muita coisa que saiu no material de fanzine do Clube dos Quadrinheiros. Ainda trabalhando em jornais, eu ainda pude fazer um quadrinho com Israel Guzmão e o Hélio Mascarenhas para a Fundação Newton Lins, um quadrinho super-herói com muita qualidade gráfica, porque eles investiram legal, com cor, com papel de boa qualidade, uma boa tiragem, que era uma ideia da instituição de ter personagens de super-herói ligados a eles. Foi divertido, foi muito legal. Eu lembro que foi a primeira vez que eu tive contato com o Sidney Guzman. A revista Mundo dos Super-Heróis fez uma eleição naquele ano dos melhores roteiristas, né, que eles tiveram acesso, que eles conheceram, e citaram o trabalho que eu estava fazendo com os Ultralinhos em Manaus. O Sidney Guzman estava na eleição dos melhores do ano, ele estava no júri. Engraçado, eu só tive um voto e foi do Sidney. E depois foi quem me ligou para me convidar para a comemoração dos 50 anos da Mônica. E uma edição chamada MSP mais 50 em homenagem ao Maurício de Souza. E fez com que eu fosse a São Paulo para o lançamento na Bienal de São Paulo, Bienal do Livro de São Paulo, e conhecesse o estúdio e percebesse que dava para fazer teste para roteirista. Eu já tinha feito teste, eu e o Geraldo Borges, né, que agora trabalha para a Marvel, quando ele estava morando em Manaus, nós já tínhamos feito testes para o estúdio como desenhistas e não passamos. A gente não assimilou muito bem o traço, né, do estúdio. E foi legal
né, que alguns anos depois eu fiz para roteirista. E é isso, estou há 10 anos agora trabalhando como roteirista do estúdio, trabalhando também para roteiros do estúdio para animação, inclusive para animação de outros personagens, outros projetos, como Neymar Júnior, que saiu pela Nickelodeon, né? Foi um desenho animado que saiu pela Nickelodeon. Me faltavam os projetos pessoais e agora com o Emerson, né? Eu deu meu primeiro passo com A Última Flecha e é muito legal que esse material saiu com o Emerson, né? Que a gente tava junto lá no início, né? Sonhando em ser quadrinista. Perguntado ao Ademar sobre a tirinha Pandemias, né? Que viralizou no bom sentido. Não sei se consegue associar a palavra viralizou com bom sentido, mas principalmente entrando numa pandemia. Mas o nome da tirinha é Pandemias. O Ademar explodiu. Eu ia te fazer primeiro uma pergunta, Ademar, que eu sempre vi que você posta a tirinha no idioma português e espanhol. Eu ia te perguntar o porquê, que é português e espanhol, se tem algum um motivo além do óbvio, e como que aconteceu isso, o processo criativo, como que surgiu, fala um pouquinho pra gente da pandemia. O que aconteceu foi o seguinte, tudo começou em janeiro, quando eu passei por um processo de separação. E aí eu fiquei bem mal e tal. Não digo que foi uma depressão, mas eu cheguei bem perto, sabe? E aí eu tava me sentindo meio que compelido a fazer alguma coisa criativa para me tirar daquela situação, sabe? Exorcizar o que eu tava sentindo. Aí eu peguei e fiz uma tirinha, que é a tirinha Vazio, que chama Vazio. E eu nunca tinha feito tirinha com essa pegada, assim, sabe? Uma coisa tão visceral e tão honesta da minha parte, assim, de querer externar o que eu estava sentindo naquele momento, né? E aí eu fiz essa tirinha assim, sem pretensão alguma, a não ser de me livrar daquilo, sabe? E aí eu fiz e postei. E para minha surpresa, eu tive um feedback muito grande que eu nunca tinha tido por nenhuma postagem minha, né? Que eu tinha feito anteriormente. Fazia muita ilustração, eu tinha feito tirinha de humor em 2015 e tal, eu tinha parado. E aí com essa tirinha eu tive um feedback muito grande. Aí meus próprios amigos me incentivaram, cara, faz mais outra, não para não. Então, aí passado assim, mais um tempo eu fiz mais uma, também sobre separação. Também para terminar de exorcizar aquele sentimento que eu estava tendo, né? E aí teve mais repercussão ainda, tive um feedback maior ainda. Aí, a partir dali, cara, eu já vi que eu tinha que continuar, né? Mesmo que já não fosse mais o mesmo objetivo, né? Mais para formar um público mesmo. E a partir dali eu comecei a fazer, com uma certa frequência, alguma tirinha sobre as coisas que eu estava passando, que eu estava sentindo, que eu estava observando. E aí fui fazendo até que se tornou uma obrigação, sabe? De verdade, porque o público começou a aumentar cada vez mais, aumentar cada vez mais. E aí, no meio da pandemia de Covid, né? Não poderia falar de outro assunto, tinha que falar, né? Tinha que abordar, porque estava afetando a vida de todo mundo, né? Entrava na internet, estava todo mundo falando da Covid e tal. E aí eu peguei, me inspirei na história do primeiro caso de óbito no Brasil, né? Que foi caso de uma empregada doméstica que contraiu a Covid pelos patrões que estavam na Europa, né? Mais precisamente na Itália. E aí ela pegou a doença e veio a falecer, né? Enquanto os patrões não faleceram, porque com certeza tiveram um bom acompanhamento, né? Tiveram UTI à disposição, tiveram todos os recursos que estavam à mão deles ali para eles
não chegarem ao óbito, né? E a empregada doméstica não teve essa sorte, não teve essa condição. Então eu retratei isso na tirinha, né? Para ser duas timelines, assim, a partir do momento que ela é infectada, para mostrar o que aconteceu com a patroa infectada e o que aconteceu com a empregada doméstica infectada. E as duas vão para o hospital, uma para o particular, com UTI e tudo mais, e a outra vai para o público, que estava, naquele momento, lotado, né? As pessoas estavam morrendo em corredores, ou sequer sendo atendidas, e aí eu apenas retratei o que estava acontecendo aqui no Brasil. E postei. E também nessa época eu não estava também com perspectiva nenhuma de viralizar, até porque as tirinhas faziam um certo sucesso, mas não chegava tanto, né? Eu estava ganhando 30 seguidores com cada tirinha, né, que eu postava. Aí, de uma hora para outra, começou a gente compartilhar, e que eu fui pela primeira vez presenciar esse fenômeno de viralização na internet. Eu fiquei meio chocado, assim. Quando eu vi, estava saindo... O primeiro cara grande que deu foi aquele deputado do PSOL lá, David Miranda. Ele repostou, e ele tinha 500 mil de seguidores. E aí, a partir daí, começou a dar mídia ninja, quebrando o tabu. Tava várias páginas de conteúdo de esquerda e tal, e tudo mais. Estavam acompanhando a questão da Covid e tal, e aquilo ali foi com uma luva, né, para esses perfis, né? Então, e eu nem fiz com essa pretensão, né? Acabou que viralizou de tal forma que começou a aparecer gente falando espanhol comigo lá. Eu, eita pau. E aí, quando eu fui ver, já estava percorrendo páginas da Colômbia, da Argentina, do Chile, do México, e muitos seguidores vindos, né, desses países da América Latina. E foi a partir daí, já respondendo a tua pergunta, a partir daí que eu vi que eu precisava agora escrever em espanhol e em inglês também, né? Pois é, aí essa tirinha me rendeu 20 mil seguidores. E teve gente também dos Estados Unidos, da Itália, Espanha, Portugal, até Holanda, Alemanha. Mas esses foram em menor quantidade, bem menos. Do que a América Latina se identificou muito. E a partir daí eu tive que pegar as tirinhas que eu já tinha lançado em português e traduzir para o espanhol e relancei, repostei, né? E tiveram uma repercussão também depois dessa, né? É porque já com mais seguidores as coisas já começam a ter um alcance maior, né? E a partir de agora eu estou continuando esse trabalho, só que agora eu não coloco mais balão nenhum. Estou seguindo essa linha aí do Pandemias, né? Já tinha feito algumas sem balão, mas agora depois que apareceram o público estrangeiro e tal, eu tive que parar realmente de escrever. Então só tem nas descrições agora, eu coloco em inglês, português e espanhol para todo mundo entender. Tem algumas páginas aí que toda vez que eu posto, eles repostam. Páginas da Colômbia, do Chile. Algumas páginas que já viraram parceiros, assim. E por isso que eu estou colocando sempre em espanhol para não ter mais problema. Aí eu vou agora passar pro Medina com Romas, né? Porque aí a última flecha envolve os dois. Para falar um pouquinho da graphic novel, tem que falar um pouquinho dessa obra-prima aí. Como eu falei, em 2017 a gente ganhou o edital Conexões da Manaus Cult, e aí ela foi acontecendo, né? A gente recebeu dinheiro, produziu tudo, nós lançamos ano passado, em agosto, em parceria com a Monolito Editorial. É uma história de vingança, né? A temática é a vingança, a história de um indígena que vê a sua nação sendo dizimada por piratas, e ela envolve a coisa da mística e da fantasia. Então essa nação ela meio que detém uma água que seria meio que da fonte da juventude. E isso faz com que quem bebe dessa água tenha juventude eterna, né? ou demore a envelhecer, não é aberto assim. E aí essa história de vingança ela vai se desenrolar através dos tempos. Quando a Ademar falou que está num trabalho aí de 120 páginas de quadrinho, eu fiquei pensando na última flecha, cara. Foram 54 páginas e nós sabemos, né, quanto é difícil parar para fazer quadrinho. Tem muito bom ilustrador em Manaus,
mas tem pouco quadrinista, porque é muito mais fácil fazer ilustração. Assim, não estou falando de qualidade, eu estou falando de tempo que se leva para fazer uma página de quadrinho, para se compor um quadrinho, todo o processo. É difícil, tem que amar muito, tem que estar muito apaixonado, tem que estar muito afim de fazer quadrinho, porque assim, o caminho mais fácil é a ilustração, né? Você tem um trabalho todo pronto numa página só, ele fala por si só, ele é desvinculado de qualquer outra coisa, e faz um puta sucesso, né? Quadrinho é uma história sendo contada, né? E aí, quando é outro, no caso o Emerson, meu roteirista, contando uma história, eu sou quem vai visualizar aquilo, mostrar para ele, trocar uma ideia com ele no ping-pong, o que ele acha. Estou visualizando assim a história, imaginei. Quando eu fui reler, eu acho que eu nunca falei isso para o Emerson, quando eu fui reler o roteiro original do Emerson, depois de já ter lançado a Última Flecha, é que eu percebi o quanto eu peguei aquilo e fui levando como eu estava compreendendo o que ele estava me passando, né? Eu não tinha voltado para ler o roteiro original depois que eu transformei em layout, né? Depois que eu coloquei os balões no layout, eu não utilizei mais o roteiro original, o roteiro escrito que o Emerson me deu. E é engraçado, A Última Flecha é o primeiro material publicado no meio do Emerson com né, esse tamanho todo, mas é o primeiro roteiro que o Emerson me dá em forma de script, em forma de texto, né? Esse tempo todo que a gente trabalhou junto, o Emerson sempre me dava o layout, né? E o Emerson é um ótimo layoutista, cara. Queria deixar registrado aqui. Era meio caminho andado. Eu pegava o layout do Emerson e só pegava o traço dele e transformava no meu, porque quase não mudava nada. Eu nem lembro se eu mudava alguma coisa do layout original dele. Então, a Última Flecha foi diferente. É muito curioso. O Emerson me deu o texto escrito porque não era para quadrinho, era para cinema. Eu que fiz os layouts, né? Eu fiz um layout básico, depois um layout mais acabado. Nessa parte o Emerson participou. Quando a Última Flecha já estava praticamente pronta, o Emerson ele interferiu numa sequência. Ele achou que eu tinha quebrado a dramaticidade de uma sequência importante, tirando a narrativa do personagem, jogando para outro e devolvendo para ele mais adiante. E eu mudei, né? Já na fase final do quadrinho eu mudei. E ficou realmente bem melhor como ele tinha sugerido. Então foi legal trabalhar dessa forma. Então, assim, voltando para as 120 páginas do Adhemar, eu imagino o quanto é difícil, está sendo difícil mesmo, assim. Estou fazendo nesse momento. Né? Pra ver como tá parar, pô. Tô fazendo nesse momento. Enquanto eu tô gravando o podcast, estou fazendo uma página aqui da Juricaba. Isso me lembra uma coisa, Adhemar. Me lembra, vocês falando do Clube dos Quadrinheiros, uma coisa que primeiro que me impressionou no pessoal do Hyper, né, Comics. Quando vocês chegavam para a reunião, vocês chegavam com pranchetas e os desenhos que estavam rolando, vocês continuavam desenhando em plena reunião do clube. Eu achava aquilo o máximo, né? E o pessoal do mangá, eu chamava vocês do pessoal do mangá, né? Não para de desenhar nunca, né? Eles vêm para a reunião fazendo o trampo deles, eu achava o máximo aquilo. Tanto que eu fui parar na casa do Thier, né? Eu e o Guzmão fomos uma vez para a casa do Thier, para uma reunião de vocês, eu acho que tu não estava. Era um sábado, e a gente se tocou que vocês passavam o sábado todo, cara, do pós-almoço até a noitinha desenhando, e a gente não tinha essa disposição, a gente falou que não ia voltar mais. Saí com uma Ghost in the Shell do Jusilante, devolvi anos depois para ele. Mas é isso que eu tinha pra falar. Pô, cara, sensacional. Eu ia pedir para, eu acho que o próprio Romas falou a respeito disso. Para quem está ouvindo a gente, me fala um pouquinho qual é a diferença de uma ilustração para um quadrinho, quando você está de fato passando uma narrativa. A ilustração, se ela é desvinculada de um texto, ela é uma imagem única, né? Com puta acabamento estético, com a estética do artista em questão, o caminho para o qual ele quis ir para fazer a composição daquilo. Se for um cartoon ou uma charge,
tem sim uma história, tem uma coisa acontecendo numa imagem única, né? Mas o quadrinho é mais complexo. Você, mesmo que seja uma tirinha, você está contando uma história em arte sequencial. Você está usando, para não falar de imagem ainda, enquanto roteiro, você está contando uma história e precisa dominar a comunicação em arte sequencial, né? Ângulos, planos, como conseguir criar um suspense, um impacto, né? A mudança de página, por isso que eu gosto muito ainda do quadrinho impresso, né? A mudança de página. Quando eu estou escrevendo para a Turma da Mônica, muitas vezes eu entro em contato, né, com o estúdio para dizer que eu gostaria que começasse numa página par, uma página ímpar, porque eu gostaria que tivesse um impacto quando virasse a página para uma coisa que eu quero colocar logo em seguida. Então, tudo isso é pensado na composição de um quadrinho, né? É bem mais complicadinho. Por mais que você tenha, muitas vezes, um traço simples, né? Eu lembro, lendo o material do Enfio, que o Enfio fazia a graúna, né? Bode zeferino, e às vezes ele fazia era uma página avulsa, né? No jornal, uma história de uma página inteira, em tirinhas. Ele colocava a graúna no canto, e na outra extremidade um sol, um cactus. E uma vez o editor falou para ele assim: cara, tu pode economizar papel juntando tudo num quadrinho. Uma página tua cabe numa tira. E ele falou: não mexe na minha página, porque é tudo pensado, né? O silêncio, a distância, né? O vazio, tudo é pensado para comunicar. E engraçado que eu fui fazer isso no primeiro jornal, no Jornal do Norte. Me deram um espaço enorme no meio da matéria para fazer uma ilustração. Eu botei um índio bem no centro, sem nada ao redor, tudo vazio. Aí o jornalista voltou comigo lá na sala e falou assim: Rumas, aconteceu uma coisa errada, diagramaram errado aqui. Olha só, botaram o teu personagem bem pequenininho. Eu disse: não, é conceitual. Ele disse: porra nenhuma de conceitual. Trata de colocar cenário aqui, que isso aqui é jornal, não é quadrinho autoral. Aí eu fui pegando as diferenças, né? entre uma coisa e outra. São três, para mim, assim, são três estúdios da Turma da Mônica, né? Da história da revistinha, na minha realidade. Eu, como leitor, eu fui leitor da Turma da Mônica numa época politicamente incorreta, né? Meu personagem favorito era o Pelezinho, ele era o mais politicamente incorreto, porque eles chamavam palavrão, eles iam na porrada no meio da partida de futebol, né? Então, assim, depois eu entrei no estúdio, ainda havia um meio termo, né? Tinha muita coisa, por exemplo, que eu escrevi que hoje não sairia. Existe a Turma da Mônica hoje com uma preocupação muito grande, porque se agigantou tanto, né? E é uma preocupação muito grande. O estúdio percebeu o quanto eles influenciam, são influenciadores, né? Das pessoas que leem, é uma quantidade muito grande de pessoas que leem a Turma da Mônica. Então eles começaram a se preocupar muito com o que estavam passando para o leitor. Aí eu tive que me adequar, porque quando eu cheguei, o Maurício falou, eu falei assim: Maurício, eu não sei escrever como o que eu leio normalmente nas revistas, né, quando chegou nas minhas mãos. Ele falou: exatamente, é por isso que tu está aqui, né? Eu fui atrás de umas pessoas que fizessem diferente. Aí, pô, eu fiquei muito à vontade. E é engraçado que ele diz assim: cara, tu tem umas coisas assim que tu criou, e na minha cabeça ele diz assim: cara, eu não criei, eu peguei da Hanna-Barbera. Eu sou muito fã da Hanna-Barbera, cara, dos desenhos da Hanna-Barbera. E engraçado, como eu lia pouco cartoon, eu já não lia Disney, eu já não lia Turma da Mônica quando eu entrei no estúdio, né, voltei a ler depois. Eu tinha muita influência de animação. E eu tinha 6 páginas, 7 páginas, às vezes 5 páginas para contar uma história, e não dá
né? O Ademar e o Emerson sabem do que eu estou falando. É muito difícil sintetizar, às vezes, em tão poucas páginas. Eu não podia deixar truncado, né? Eu não podia comprimir, ia ficar muito feio, né? Acaba que não fica do jeito que você gostaria. E, ao mesmo tempo, também não dava para ter a liberdade que eu teria, porque eu passaria de 11, 12, 13 páginas, aí já é uma história de abertura, né? De capa. E eu fazia miolo. Pode falar. O Romas é fã da Hanna-Barbera e da Filmation também. E da Cat Freeling, né? Ruby Space. Eu gosto muito de animação antiga. E eu uso isso eu uso muito essa elasticidade dos personagens da animação. Então tem muita coisa de cinema, né, no meu roteiro, de como eu dou uma driblada na limitação de páginas, né, usando comunicação de cinema e de animação. Por exemplo, eu estou fazendo agora um astronauta que tem que é chamado pelo chefe dele na nave dele, né? O chefe dele contacta ele e diz que ele tem que ir até uma estrela que se recusa a parar de brilhar para ver o que está acontecendo. Eu fiz essa história a partir de onde eu estava semana passada lendo, né, na internet para ver essa matéria, né? Que o cientista descobre uma estrela que se recusa a parar de brilhar. De caramba, isso dá um quadrinho, né? E aí, o que é que eu fiz? O astronauta não tem muita página, né? Ele é miolo, né? Ele não é a história principal. Então, enquanto o chefe dele fala assim, astronauta tem uma estrela que... Aí o astronauta continua, diz, parou de brilhar, ele já está olhando para a estrela. Então, já ganhei muita coisa nisso aí, né? O astronauta já parou de falar com o chefe, já está de cara para a estrela, já pegou a nave, já foi lá. E essa passagem é de um quadrinho para outro. Então, essa dinâmica, né, o estudo foi muito útil para mim. Na última flecha foi o contrário, né? O Emerson vai lembrar. O meu primeiro layout deu 27 páginas. E o Emerson falou assim, cara, eu quero lombada. Então não dá para fazer lombada em 27 páginas. O que tu consegue esticar? Aí eu digo, beleza, vou deitar e rolar, né? Então, a última flecha foi muito prazeroso, cara, porque eu não tive que me preocupar com a limitação de páginas, né? A história original que eu tinha desenhado, né, cabia em menos de 50. Então, as 54 páginas do quadrinho porque eu pude trabalhar muito com silêncio. O Emerson me deu esses silêncios, né? Uma das coisas que chama muita atenção do leitor é como o Emerson, no início, ele narra, o script do Emerson narra a cena acontecendo, mas não tem balão, né? Não tem balão. Eu ficava muito preocupado, porque tem uma hora que é preciso muita atenção do leitor para entender o que está acontecendo. E eu ficava preocupado se eu ia conseguir passar para o leitor no desenho essas nuances aí que o Emerson criava no roteiro, que era uma história muda. Genial. Tanto que quando eu procurei o Sidney Guzman para ele fazer o texto de abertura do quadrinho, ele falou assim, olha, Romas, eu vou ser sincero, eu tenho um nome a zelar, eu só faço se eu gostar do quadrinho, se eu achar que ele é bom. E ele nos enrolou por 2 meses, ele saiu de férias, né? Ele ficou aquela expectativa. Quando ele voltou, ele tinha adorado a história, né? Tanto que ele já em 2 podcasts ele já falou do quadrinho, colocou entre as melhores do ano de 2019 para ele. Achei muito legal. E era do roteiro que ele estava falando, né? Porque ele conhecia meu traço, né? O Sidney Guzman. Então ele estava muito preocupado se ele ia gostar do roteiro, e ele gostou. E para mim, assim, é uma grande referência, né? É um cara que lê quadrinho pra caramba, né? E ele aprovou, achou o máximo. Eu não sei explicar como porque por melhor que seja o roteiro, mas quem lê imagina do seu jeito, né?
Mas eu acho que por a gente se conhecer há muito tempo, o Romas, ele consegue, assim, sabe, captar. Ele falou da questão do layout, eu vou falar uma coisa até meio vergonhosa, mas os layouts que ele entregava para o Romas, ele entregava os balões de fala no lápis, tudo do mal garrincho, entendeu? Eu não sei como é que ele entendia. E quando eu ia ver, ele tinha entendido, as falas. Eu tinha conseguido decifrar lá os hieroglifos que eu escrevia lá, ele tinha entendido e eram os diálogos exatamente que eu tinha colocado. Nessa época pré-juri. Então, assim, a gente tem uma sintonia desde cedo, assim. Então, eu ia falar isso, né, Medina? O fato de vocês serem amigos de longa data facilitou bastante essa sintonia no processo criativo do Romas, né? Porque a Última Flecha foi um roteiro, como você disse, ele não era para mídia quadrinho, né? Ele era para uma outra mídia. O Romas pegou esse roteiro, então ali naquele roteiro, a partir do momento que o Romas pega, já tem duas narrativas imersivas ali. Primeiro, o Medina que escreveu, e segundo, a história em si que está sendo contada. Né? Então, o Romas absorve essas duas narrativas e passa para a graphic novel a história contada por ele. Né? O que a gente está lendo ali é um roteiro criado pelo Medina com uma história narrada pelo Romas. Assim, meio que é uma mescla das duas coisas. Então, se não houver essa sintonia, muito difícil seria uma das melhores graphic novels de 2019. Muito difícil. Eu acho que a soma também da interação que vocês têm de amizade, etc., facilitou a criação desse trabalho, né, de tal obra, porque quando você pega e você começa a entrar, você começa a folhear as primeiras páginas da Última Flecha, é um pouco do que o Romas colocou. Se você não tiver um ponto de atenção muito grande, você meio que volta para tentar entender para onde a história está te levando. Mas eu vou falar uma coisa, eu leio o roteiro do Emerson várias vezes para entender, tá? Eu estou trabalhando num agora que eu li 3 vezes para poder entender. É muito complexo, mas tudo bem resolvidinho, cara. Perfeito. E esse último foi viagem. O Emerson a gente está trabalhando num roteiro agora que tem... É muito mais complexo, a narrativa é muito mais complexa que da Última Flecha. Tem coisa acontecendo. É muita linguagem de cinema, cara. Tá muito legal. Agora, tem uma coisa também que me lembra o que o Ademar está fazendo. Nós falamos agora sobre amizade. Nós estamos numa fase do quadrinho amazonense que você cria projeto com amigos, né? Porque nós não tem uma editora escolhendo quem vai ser o desenhista, escolhendo quem vai ser o arte finalista, né? Escolhendo quem vai diagramar. Você monta a sua equipe e aí você procura quem tem essa química. Eu vejo que o Ademar, né, tá lançando a Juricaba com o Jusilante e com o Thier, né, amigos de longa data, né, que sacam o trabalho um do outro, né. O Luiz Andrade também, né, trabalhando com o Jean como roteirista, e porque tem afinidade, porque são amigos, né. Então, isso é muito legal, isso ajuda muito no processo. Né? O Romas tem uma parceria com o Eunuques, né? Exatamente. Estou com o Eunuques no trabalho na Confederação Muçulmana de São Paulo. Né? O Calil. Também acontece do outro jeito, né? Porque eu fiz um trabalho para House, eu não conheci ninguém, cara. Eu fiz um trabalho para House 137, que também foi fruto de edital, e eu não conhecia ninguém que trabalhou. Não sabia quem era o desenhista, quem era o arte finalista, quem era o colorista, eu só sabia quem era o cara que me contratou. Esse é o trabalho que eu faço para o estúdio. Por isso que eu me preocupo muito com layout quando eu trabalho para o estúdio, porque eu achava que eu só precisava indicar objetos de cena, entendeu? Aqui tem um foguete, eu desenhava um caixote e botava foguete, entendeu? E aí uma vez o desenhista fez o mesmo foguete que eu tinha criado. Aí eu fiquei preocupado, porque se eu soubesse que ele ia desenhar o foguete que eu tinha feito no meu layout, eu tinha feito o foguete melhor. Aí, agora eu me preocupo, então agora eu mando um layout todo bonitão. Imagina que o desenhista vai querer seguir a risca, né? O meu layout, então eu faço a máquina do tempo do franjinha toda trabalhada, né, e tudo mais. Porque, né, a gente não sabe, né, é como o Ademar está falando, aí nesse caso você não sabe quem vai desenhar, quem vai finalizar.
smile. Though your heart is aching, smile, even though it's breaking. Queria saber um pouquinho quais as influências que você teve durante, sei lá, sua carreira e quando você começou a trabalhar com quadrinho. Ou também pode ser algo, tipo, eu gosto do traço do Gaiman, eu gosto do traço de tal artista, ou não, tipo, esse cara aqui não tem nada a ver com o trabalho artístico em si, mas ele me inspira como pessoa, enfim. Eu acho que eu tive vários momentos, continuo tendo, assim, né, tanto de termos de inspiração, quanto de produção. Eu comecei a desenhar, acho que como todo mundo, por causa da Turma da Mônica, né? Eu li os quadrinhos, comecei a fazer e tal. Só que era criança nos anos 80, né? E naquela época a TV ela não era igual a de hoje, ela era totalmente politicamente incorreta. E eu achava isso maravilhoso também. Então, o que acontecia? Eu pegava aquele traço infantil da Turma da Mônica e ficava ali desenhando coisas parecidas com aquilo e tal. Aí chegava à noite e passava aqui, na tela quente. Aí passava Robocop, um filme extremamente violento, né? Os bandidos estouram a mão do cara com uma escopeta, sabe? Todo filme da Sessão da Tarde tinha um par de peitos, né? Então comecei a misturar, esse era moleque, né? Porra, essas cenas ficavam na minha cabeça, óbvio, né? Tanto de violência quanto de nudez e tal, e eu comecei a misturar com o traço infantil que eu tinha desenvolvido. E aquilo ali foi, tipo, fez eu fazer sucesso na escola, assim. Então comecei ali, assim, fazendo umas paródias, tudo que eu achava legal, assim. Se eu vi um filme, eu queria fazer um quadrinho sobre o filme. Aí eu fazia a minha versão, aí com muito exagero, com muita zoeira e tal. E acho que essa foi a base da minha construção como artista, né? Aí depois foi vindo várias coisas, né? Tanto de cinema quanto de quadrinho. No Clube de Quadrinheiros eu vi o que era quadrinho europeu, o que era os quadrinhos mais elaborados da linha da Vertigo, né? Tanto o Sandman quanto o Constantine, Monstro do Pântano, um monte de outras coisas dos bons escritores. Tudo isso foi montando, assim, acho que as minhas referências. E aí eu fiz mangá também na época do Hipercomics, fazia mangá, então ficou uma bagunça. Mas hoje em dia, quando eu decidi voltar para os quadrinhos, já vim com outra cabeça, assim, né? Eu não quero mais repetir nada do que eu fazia. Eu quero chegar o mais perto de uma identidade própria, né? Então, como é que está sendo, assim, meu processo criativo? Não busco mais, em termos de traço, né? Eu não fico buscando uma referência única, nem nada, e nem referência nenhuma, assim. Eu só deixo fluir agora e para ver o que sai. Então, comecei a fazer isso na Maldição do Governador, fiz um traço que era já bem parecido com o que eu fazia quando era criança, porque era uma coisa que fluía, sabe? E depois, agora, nas tirinhas, eu comecei a fazer uma coisa que o pessoal tá me comparando muito com o RG. Apesar do RG ser muito, muito limpo e tudo simétrico, tudo muito bem alinhado, e o meu não, mas, assim, o fato de ser um cartoon, que às vezes tende por realista, o personagem tem um gosto de cartoon, mas o corpo dele tá um pouco mais realista, assim, o pessoal compara muito com o RG do Tintin, né? E eu acho legal, embora eu não tenha pego um quadrinho do RG para me basear em nada, tá ficando parecido, eu acho isso legal. Mas eu tenho outras referências, tipo, um cara que me chamou a atenção desde o momento que eu li, lá em 1995, foi o Miguel Ancho Prado, que é um puta desenhista, quadrinista, né, espanhol. Ele fazia uns quadrinhos de cotidiano, assim, e hoje em dia está me servindo muito como referência. Fazer coisas do dia a dia, assim. Mas não para copiar o cara, mas, assim, tipo, ter a sacada que ele teve de achar matéria-prima no dia a dia, né? E isso é legal. E ele também trabalha com aquarela, isso
Isso é uma coisa que eu gosto também. Mas também não tinha muito a ver com ele, porque eu fui fazer um curso de aquarela em Curitiba e tal. Sempre me interessei pela aquarela em si. Talvez pela influência da própria heavy metal, daqueles quadrinhos que eu via pintado na aquarela, principalmente europeus, né? Aquilo me fascinava muito e eu queria fazer igual, né? Até fiz aí algumas coisas com colorização de aquarela para quadrinhos mais de sci-fi e tal, mas agora não tem mais pretensão de fazer isso. Então, acho que acabei falando também de processo criativo, né, como eu tinha falado, mas em termos de referência, eu acho que hoje em dia eu estou bem... no meu trabalho, eu faço o que mandarem, né? Então, se é para fazer um drama, eu vou atrás de referência de drama e faço. Se é para fazer uma comédia, eu vou atrás e faço e tal. Mas como quadrinista mesmo, eu tento ser o mais puro, digamos assim, possível. Eu sempre parto de um questionamento meu, de uma revolta, de algum sentimento, alguma coisa assim, para chegar numa ideia da mensagem que eu quero falar, e a partir daí é que eu vou montando a história em cima. Se tiver que mudar o traço, eu mudo, né? Mas até agora não foi o caso, né? Mas é isso, eu acho que, para mim, as questões de inspirações hoje em dia estão flutuando muito, assim. Como o Ademar, né? Eu comecei com Turma da Mônica, tudo. Acho que uma primeira escola, primeiro para poder ler, né? Muita gente, né? Mas, assim, em termos de querer fazer quadrinhos, eu acho que quando você pega ali o Angeli, o Laerte fazendo quadrinhos no Brasil, isso dá uma empolgação pra gente, sabe? Eu lembro que eu li muito, cara, eu colecionei muito, assim. Glauco, Piratas do Tietê, eu comprava todo mês, né? Isso nos anos 90. Então, eu acho que alguma coisa ficou ali, sabe? Daquele humor ácido, né? E nos roteiros quadrinhos, assim, sem muita presunção de verdade, mas, assim, eu gosto muito dos ingleses ali, do Alan Moore, do Gaiman, dos escocês lá, dos Invisíveis, Grant Morrison. Grant Morrison. Do Grant Morrison, então, muito sem vergonha na cara, eu tento fazer algo parecido, né? Eu acho. Não sei o quanto que chega perto, não deve chegar muito perto, mas é uma coisa que eu tento perseguir, assim, nas histórias. O Romas discorda, acho que chega perto ou é melhor, Romas? Melhor. Não, esses dois aí são muito, né? Eu tô só ouvindo aqui, são meus ídolos, fazendo um trabalho de altíssima qualidade. Assim, eu vi a evolução do Ademar, né? Quando ele entrou naquele grupo que nós formamos, a Juri, o Ademar estava muito interessado também em evoluir como ilustrador, porque como roteirista ele já estava se trabalhando há bastante tempo. E aí ele ficava mostrando as coisas, eu via que o Ademar estava procurando uma estética e ele achei fantástico, entendeu? O resultado final, né? Como ele trabalha a estética dele é aquilo que eu estava falando do Angeli ainda há pouco. Desculpa, é aquilo que eu estava falando do Enfio, né? É uma estética ali desenvolvida, né? Eu quando vejo o Mike Mignola, a primeira coisa que eu penso quando eu leio o Mike Mignola é que inventaram um quadrinho para que naquele instante eu estivesse lendo aquilo, porque eu acho aquilo assim uma coisa do outro mundo, de tão incrível. Mas é difícil a estética do Mike Mignola, né? Eu fico pensando assim, cara, eu vou fazer o máximo que eu puder, né, como desenhista, mas isso que o Mike Mignola faz eu não vou fazer nunca, né? Já está no outro nível. É que o Mignola parece tão básico, né, para pensar, né? Pois é. O que ele faz, mas na verdade ao mesmo tempo tão sofisticado, né? Por isso que eu citei, né, falando do resultado no qual o Ademar chegou, né, que é simples e muito bem resolvido. Eu cheguei nisso, assim, acho que graças ao Mutarelli. Eu estava vendo uma palestra dele e ele falou, assim, com relação a desenho, né?
E para você encontrar seu traço próprio, você tem que primeiro aceitar suas limitações, saber o que você nunca vai fazer, né? Não adianta. E eu sempre sofri com a questão do traçado, assim, eu nunca consegui fazer uma linha reta, assim. Na minha vida eu sofria muito com isso. Eu queria ser quadrinista e eu não conseguia fazer uma linha reta, um círculo redondinho perfeito. E aí eu cheguei que, porra, tem que fazer tudo torto mesmo nessa porra. Adamar, tem aquele quadrinho da Marvel, do Surfista Prateado, Parábola, que é um roteiro do Stan Lee com o Moebius no desenho, né? Tô ligado, hein, mano? E nas páginas adicionais tem uma entrevista, tem um texto do Moebius em que ele confessa que não sabe desenhar cabelo de mulher. Ele fala que foi meio desafiador ele fazer lá no quadrinho do Surfista Prateado cabelo ao vento e coisa e tal. Que é por isso que ele põe logo um capacete, entendeu? Quando o quadrinho é autoral dele. E eu pensei assim, caramba, cara, se o Moebius está falando que tem problema com alguma coisa no desenho, né? Isso me encorajou. Me lembra, eu acho que o Emerson vai lembrar disso, daquele material, daquela turnê que o tio fez com B.B. King. O Ded, no documentário, fala que ficava muito envergonhado de estar tocando guitarra num palco com o B.B. King. Aí o B.B. King voltou no ensaio e falou para ele assim, tu me ajuda com isso aqui, que eu não sei fazer direito. Aí ele se empoderou, né? Então, eu acho que é isso mesmo, né? A gente a gente tenta contornar aquelas... Por exemplo, eu tenho uns vícios. Eu lembro que, lendo uma vez uma entrevista do Jorge Luis Borges, né, o escritor argentino, ele fala que nós temos signos que nos acompanham. Ele, por exemplo, ele cita qualquer coisa tipo espada, fogueira, que você vai sempre ver nos poemas dele. Aí eu percebo que tem coisas muito recorrentes no meu desenho. Tem coisas que eu não gosto de fazer. Eu não gosto de fazer ângulo de cima, né? Eu acho muito chato, né? Como achato o personagem e faço meus personagens pensando na mesma posição. Tem na última flecha, quando o pirata entra na oca atrás do que ele está procurando, né? E ele põe a mão na porta. É muito meu aquilo, sabe? Você vai ver aquilo recorrentemente em muitos quadrinhos meus. Então é isso, a gente acaba lançando mão, né, repetidamente, de coisas que fazem parte da nossa maneira de comunicar, né? Eu conheci o Romas, né, como a gente estava falando no início da nossa gravação, em 2004. E para mim foi o primeiro contato que eu tive, né, eu tinha 18 anos, estava entrando numa redação de jornal e foi o meu primeiro contato com um quadrinista. Eu não conhecia ninguém que desenhava, que de fato tinha isso como profissão e que tinha de fato uma assinatura no traço e etc, né? Tipo, tinha amigos que desenhavam, mas ninguém profissionalmente ali que estava trabalhando com isso. E para mim o Romas virou virou, sei lá, né? Tipo, você tá vendo um ídolo seu ali, entendeu? Tipo, cara, esse cara é um quadrinista, ele é um desenhista. Eu preciso conhecer esse cara, preciso entender como que ele trabalha. E eu ficava, como eu disse, eu era de uma outra área dentro do jornal, mas eu ficava enchendo o saco do Romas para ver o processo de criação, porque isso me interessava muito. E aí a gente batendo papo uma vez, eu falei para ele, Romas, o quadrinho, quando eu comecei a ler quadrinho, a minha experiência pessoal foi muito engraçada, porque eu era muito jovem, muito criança, e eu lia a Turma da Mônica, como todo mundo. Só que aí, eu gostava já abre aspas, dos quadrinhos de super-herói, né? Marvel e DC. Quando eu comprei um quadrinho com meus pais da Marvel, por exemplo, Homem-Aranha, que sempre foi o meu herói de infância, eu abri aí, eu não tinha noção do que era uma saga. Então você pegava uma história que já estava retalhada, que o início dela foi num quadrinho anterior e etc, numa revista anterior. Então, quando você é criança, você não... Putz, é legal, você lê, mas você não sabe o que está acontecendo muito bem, então aquilo ali meio que não te prende muito, porque você quer uma história como você está acostumado na Turma da Mônica, né? Com início, meio e fim, numa única revista.
E aí eu lembro que eu encontrei a número 5 ou 6 do Spawn, né? Que algumas pessoas chamam de Spam, outras de Spawn. E da época que o pessoal da Imagem, né? Se eu não estou enganado, é uma galera que se desvinculou da DC e criou o estúdio Imagem, não foi isso? Da Marvel, né? E se desvincularam e criaram o estúdio da Imagem, e o Spawn tinha acabado de ser lançado. E eu acho que era a revista de número 5. E aí eu peguei pra ler e, putz, era uma história que tava no início, então dava pra acompanhar e sair acompanhando a história dele. E aí eu comentei isso com o Romas. Falei, cara, eu lia muito o quadril do Spawn. Aí o Romas falou, cara, o Todd McFarlane, né, enfim, o desenhista e tudo mais, desenhou o Homem-Aranha na década de 90, ele que deu um traçado pro Homem-Aranha mais aracnídeo, um olhão puxadão grandão, as teias muito suja, muito Essa aquele teia efeito, né? é o grande legado do Todd McFarlane. Ele faz a mesma coisa com a capa do Spawn, com as correntes, né? Aquele estilo de traço. E aí o Romas comentou comigo assim, cara, não é o tipo de traço que me agrada muito, mas eu fiquei impressionado quando eu vi o tempo que ele cria uma página de quadrinho. Porque ele cria, parece que de forma muito rápida, né? A página, assim, porque ele faz um tempo muito rápido, o processo criativo dele. E aí eu fui, aí eu falei, caralho, tá aí, tem um dever de casa agora pra fazer. Tem que pesquisar como que esse cara... pra me ter assunto pra conversar com o Romas, né? Pô, vou lá ver como que o cara desenha, como que o cara faz o processo criativo dele, como é que é sei lá, o traçado, etc. Pra entender um pouco sobre isso. Mas foi assim que eu acabei comecei a me interessar por esse tipo de processo. Vou ouvir agora um pouquinho do Romas aí. E depois eu descobri que o John Byrne não rascunha. Aí eu fiquei doido, né? Já é outro nível. Ele já pega o nanquim, vai direto na página em branco. Muito bom, né? Sempre ele não vai errar, né? É muito doido, né? O cara faz aquilo que ele faz, que a gente conhece, né? É fantástico. Eu sou muito fã eu gosto do traço. Eu adoro Alex Royce, né? O Ribic, né? Também é um ótimo pintor de quadrinho. Sienkiewicz, Bill Sienkiewicz, né? Nos anos 80, um trabalho muito louco com pintura. Mas não é o que eu faria. Eu gosto do traço, né? Trabalhando com publicidade, muitas vezes o pessoal vinha impor aquele cartoon sem um contorno, né? E eu me sentia incompleto fazendo aquilo, né? Porque eu gosto do traço, eu gosto do nanquim. Por ter trabalhado muito com fanzine, não ter condições de colorir, eu me apaixonei muito pelo preto e branco, né? Pelos italianos, né? Da Bonelli, ilustradores do Texi, o Alex Toth que desenvolveu para a Hanna-Barbera a estética, né, de super-heróis, que depois influenciou muitos outros desenhos. O Bernet, né, curto muito o Bernet, o Tisse do estúdio da Bonelli, Eduardo Risso, no Brasil Laerte. E na composição de cenas, eu gosto muito de duas lendas, né? O Hal Foster e o Alex Raymond. Eu tenho o Príncipe Valente, eu tenho o Flash Gordon comigo, né? E leio e fiz tudo. Eu acho assim incrível onde eles chegaram, né? Como ilustradores, desenhistas de arte sequencial. Me influenciou muito um quadrinho que ele não é muito badalado. Eu acho interessante. Né? Eu li no início dos anos 2000 Balas Perdidas, do David Lapham, e me interessou muito aquela narrativa, a forma como ele construiu uma história policial com elementos que depois eu viria no cinema e na TV, né? Com Tarantino, né? Por exemplo, dos irmãos Coen, principalmente os Coen. Me interessa muito esse tipo de narrativa e me interessa muito o quadrinho com um traço, muita luz e sombra, né? O Will Eisner não esqueceu, não? Sim, o Will Eisner principalmente.
E o Eisner Muito é parecido. muito legal, porque os personagens de Eisner, a primeira coisa que ele me ensinou, que para movimentar você tira o personagem da posição vertical, né? Você inclina ele para frente, inclina ele para trás. E quando perguntaram para ele sobre a relação dele com o cinema, ele uma vez falou que prestasse atenção na relação dele com o teatro. Os personagens dele eram muito canastrões. E eu gosto muito dessa canastrice, sabe? Do personagem se jogar no chão, se comunicar com as mãos, né? Você vê o traço, né? Muito comunicativo o material do Joás nesse sentido, assim, de os personagens serem muito expressivos, o corpo, né, a expressão facial. O Joás é fantástico. E o teu processo criativo, Romas, como é que o teu processo criativo ele funciona como, assim, tipo, tu se isola, tu fica mais... eu tô admirado que o Ademar, enquanto tá gravando com a gente, conversando, tá criando. Tá desenhando, exatamente. E tu falou que ele E tu falou que ele fazia à tarde, né? Tipo, lá no Clube dos Quadrinheiros, ele passava a tarde inteira, enquanto depois do almoço, e chegava até a noite e tal. Eu e o irmão fomos visitar o grupo do Ademar lá no Parque 10, na casa do Thier. E assim, eles eram, caramba, mas eles não faziam mais nada. Eles desenhavam à tarde para a noite do sábado todo. E tinha uma coisa muito engraçada ali que o Juscelino me mostrou. Cada um seguia um quadrinista, na época normalmente era de mangá, não sei se o Ademar estava nessa. Eles pegavam tipo um quadrinista com que eles se identificavam e desenhavam as páginas dele para pegar um pouco do que ele fazia, da estética, da forma como ele desenvolvia uma página. Eu achei aquilo uma ótima forma de aprendizagem. Eu saí de lá com gosto de Shell por causa disso, né? Porque o Juscelino achou que seria uma boa influência para mim. Um mangaká, porque eu não sabia arte finalizar, não sabia fazer. Eu fazia no lado. O quadrinho mangá ficava muito legal, assim. Conseguia fazer anatomia, todo o processo, anatomia, coreografia de luta, os caras lutando e tal, porque na hora de passar o nanquinho eu arregava, não tinha nem coragem de fazer arte final. Mas foi uma época muito boa. O meu processo criativo é assim, gente. Eu acho que eu sou empírico. Eu li muito, eu consumo muito e eu crio uma história. Eu tenho um problema de memória. Eu posso esquecer agora de uma coisa que eu tinha que fazer amanhã, entendeu? E eu saio da sala, vou para a cozinha, já esqueci que eu fui fazer na cozinha. Mais incrível, para roteiro, não. Eu posso desenvolver durante meses uma coisa sem botar no papel, que eu não perco, sabe? E eu sou empírico porque a minha filha mais velha é roteirista. Ela está estudando roteiro na Europa, na França, né? A Beatriz Mascarenhas. E ela tem esse linguajar, conhece esse vocabulário que o Emerson domina, que o Ademar domina. Né? A ação dramática, a cena master, né? Sabe, contraste, corte, eu sei fazer, mas eu não domino, como eu não estudei roteiro, né, eu sei construir um roteiro, mas não conheço bem falar sobre aquilo né, porque eu nunca fiz um curso. E eu, recentemente, lendo sobre o Moebius, eu descobri que ele abandonou a Escola de Belas Artes porque ele não queria aprender, como todo mundo aprendeu, ele queria uma liberdade estética, né, de procurar os caminhos dele. Eu achei muito legal aquilo, né? Foi um achado para minha preguiça. Diz, olha, eu vou sempre citar o Moebius agora, por não procurar Mas eu costumo primeiramente desenvolver uma ideia na cabeça, depois passo para o papel, o texto, faço as pesquisas. Vou me enchendo de pesquisa para... esse livro que eu estou escrevendo, eu criei uma pasta só para encher de informação. Esse livro que eu estou escrevendo, O Menino que Morava no Poste, ele era uma coisa... eu fui para o sítio da minha namorada, próximo a Novo Airão,
E andando ali pela mata, eu saquei que meus personagens eram em miniatura e que eu poderia contar sobre uma Amazônia miniatura, micro, né? Falar da Amazônia micro, de insetos, de pequenos roedores, né? De pequenos répteis, né? Pequenas plantas. Aí eu saí assim, pesquisando e guardando essas coisas para compor depois. Depois eu estava com tanta coisa, tanta informação na mão, é que nem o Ademar com a Juricaba, que eu lembro. Ele estava com tanta informação na mão, depois o desafio era o que fazer com tanta informação. E aí eu vou criando a história. Só quadrinizo quando eu estou muito satisfeito com o roteiro. Aí eu começo a fazer É muito complicado, porque daí eu tenho que pegar referências visuais, né, que vão entrar na história. A Última Flecha, a Beatriz, que também é atriz, né, a minha filha que é roteirista, ela posou para mim, para as cenas. Né? Um dia desses eu estava vendo aqui numa pasta cheia de fotos da Beatriz morta, sendo baleada, soltando uma flecha. Daí eu lembrei que eu usei como referência ela Caraca. para fazer a Última Flecha. Cara, Para pegar ângulos, né? Sim. Pra pegar ângulos, fotografia lá de cima. não tem ninguém para fazer foto comigo aqui. O Mário Oreste fez isso, né? Na graphic dele, né? Tanto que ele dá o crédito, né, do fotógrafo e da modelo. Uma lenda sobre mim que é verdadeira. Eu produzo na rede. Eu e o Balcães. Espero viver tanto quanto ele, né? Eu produzo na rede. Eu estou aqui falando com vocês, eu estou na minha cadeira de frente para minha mesa no meu PC, né? Eu estou com a minha mesa de desenho aqui do lado, né? E uma rede atada atrás. E eu me emputeço, saio da mesa e vou para a rede. Aí eu começo a produzir na rede. Com uma prancheta grande, assim. Mas Max Isolar é legal, cara. Mas perguntar assim, pelo que eu meio que já sei como é que é, mas tu tá fazendo alguma coisa em tablet hoje em dia? Eu abandonei meu tablet, cara. Eu fiz aqueles fanarts da Hanna-Barbera, que estão no Instagram, tudo em tablet. Passei um tempo sem usar o tablet e de repente comecei a ficar muito distanciado dele. Eu voltei para o papel e para o scanner. O que eu não faço no computador hoje é o desenho. Eu não consigo criar na tela do computador, não consigo ter a intimidade que eu tenho com uma folha de papel. Eu comprei uma enciclopédia, comprei uma publicação agora, não faz alguns anos, 100 ilustradores contemporâneos que você precisa conhecer, né? E vi que 50% deles usa papel. 50% deles usa papel, usa colagem, né? Usa aquarela, né? Nanquim, aguada. Aí disse, cara, ainda tem mercado para isso. O Juscelino me chama de old school, né? Ainda tem mercado para isso. Eu não tenho mais usado o tablet. Eu tenho, mas não tenho mais usado o tablet. Eu já sou o oposto, eu abandonei completamente o papel. Até que para mim o nanquim digital foi um achado, né? Eu sofria muito, tinha pavor de nanquim, errava muito, né? E aí com a nova tecnologia eu finalmente pude arte finalizar e fazer as coisas que eu queria fazer, né? Só que aí depois eu desenvolvi meu estilo próprio e aí também fiquei mais de boa com relação à arte final, com a nanquim, mas também não voltei mais para o papel. Eu só uso o papel aqui para fazer o esboço do esboço mesmo, assim, para ver se vai caber a ideia em tantas páginas. É para isso que eu uso. O resto é tudo no computador. Eu ia te perguntar isso, Lima, mas ainda bem que você explicou, porque eu ia te perguntar se tu usa somente o tablet mesmo, mas aí já ficou claro. Por exemplo, para tirinha, eu tenho que encaixar uma ideia complexa em 10 quadros que o Instagram permite, né? E às vezes eu divido ele em 20, né? Então eu faço primeiro no papel, com a caneta aqui, os 10 quadrinhos do Instagram, e aí eu vou vendo como é que eu desenvolver essa narrativa dentro desse espaço. Então, para mim, nesse momento, é importantíssimo usar papel, né? Aí, depois que eu consigo ver como é que vai... Eu faço um esboço bem rascunhado mesmo, de cada quadrinho, né?
Aí eu vejo que dá, aí faço as alterações que preciso nesse momento aí. Aí pronto. Resolvido o problema, aí agora eu vou olhando tudo que eu fiz ali no papel e vou desenhando, fazendo os esboços já no arquivo que vai ser o arquivo final, quando eu terminar. O fato do Instagram, Ademar, ser quadrado as postagens, ele ter aquele formato quadrado, ele te limita criativamente? Tu tem que encaixar sempre a arte numa pegada quadrada de desenho? Sim, mas eu acho legal essa limitação. Eu acho que a criatividade ela consegue dar o salto justamente quando ela se vê dentro de uma limitação, né? Quando você tem uma coisa muito abrangente, tipo, você fala, faz uma história qualquer, num formato qualquer e tal, você fica completamente perdido, você vai passar um tempão empacado ali. A gente precisa dessa A maldição do governador, né? A maldição do governador é quadrado, né? É quadrado porque ela surgiu no Instagram. Eu imaginei. E ficou muito bem impressa, né? Comunicou muito bem impressa. E ela ficou quadrada, né? Quando foi impressa. Eu mantive o formato, né? E como eu sabia que os quadros que eu ia reaproveitar, alguns eu criei só para quadrinho, né? Então eu sabia que os reaproveitados iam ser quadrados, então eu falei, a estética vai ser tudo quadrado. E o quadrinho ficou um grande quadrado, né? Mas ficou legal. E sabia que a Maldição do Governador foi a única história que eu fiz com o meu método antigo que eu usava na época da Hiperfilme, da Hipercomics. Que era ir na intuição, sabe? Quando eu comecei a fazer a Maldição, eu não sabia como é que ia terminar. E isso é um processo que eu abandonei. Quando tu publicou no Instagram, tu não sabia como ia terminar. Porque eu fiz em tirinha, né? A primeira tirinha só mostra o início, quando a Dona Raimundinha amaldiçoou o governador. Então eu não fazia ideia como é que a história ia terminar, quantas tirinhas ia ter a mais, eu não sabia de nada. Eu fiz assim, mas por que eu fiz isso, me dei a liberdade de fazer isso? Porque quando você trabalha com humor, você consegue essa liberdade, assim, de não se preocupar tanto, né? Porque quando você faz rir, funciona, acabou, funcionou, né? E a maldição era uma coisa que a galera tava curtindo, tava rindo, beleza. Poderia até terminar meio ruim, né? Mas como a galera teria rido no decorrer da história, ninguém ia ficar chateado, ninguém ia ficar decepcionado nem nada, né? Porque o passeio ia ser a curtição. Só que no final ainda teve um final apoteótico, depois que eu me toquei que eu precisava terminar, e que eu comecei a fazer as conexões, as ligações, e aí eu consegui ainda terminar a história legal, né? Com um final surpreendente, apoteótico e tal. E para quem não sabe do que eu estou falando, Maldição do Governador é uma história que a gente lançou em 2019, está à venda lá na Banca do Largo, aqui em Manaus, em alguns pontos também, acho que Banca do Eldorado, na Banca da UFAM, na Banca do Amazonas Shopping e também na Ugra, lá em São Paulo, na Itiban, em Curitiba, algumas lojas aí. O quadrinho fala sobre uma história bem corriqueira, assim, né? A princípio, que é um governador que promete tirar uma senhora lá de uma área de risco, que o caso dela está na beira do barranco, assim, para cair, e aí ela vota nele, acreditando nessa promessa, e era mentira, ele não tira ela de lá, e depois, na outra eleição, ele volta lá, ele nem lembra mais, e aí ela vem para confrontar ele, né? Mas quando ela confronta ele usa daquela velha artimanha de dizer que ela foi comprada pelo adversário e está falando aquilo ali só para constranger ele, não sei o que e tal, para tirar ela de tempo. E aí ela é humilhada, assim, né? O pessoal que veio, né, com os puxa-sacos, as seclas, né, dele lá, os aspones, começa a xingar ela e tal. E aí ela fica com tanto ódio dele que ela joga uma maldição, dizendo que espera que ele apodreça em vida, porque ele é um homem podre. E a partir daí, a maldição pega. E ele começa realmente a apodrecer. Só que ele está em campanha, né? Então ele vai dar uma entrevista aqui para a TV, a orelha dele cai no meio da entrevista. E aí ele não quer parar de trabalhar na reeleição, só que cada evento que ele vai, né, para cumprir a agenda de campanha, ele
ele vai estar apodrecendo, né? Começa a apodrecer e se tornar um zumbi. Aí a história vai se transformando numa história de terror, né? A cada página, mas sempre com humor, né? Humor negro e uma sátira política também. Eu ia perguntar de vocês o que vocês enxergam como os pontos de dificuldade dentro do nosso cenário, né, na região norte ou dentro de Manaus mesmo, ou pode estender a fronteira aí a nível Brasil e América Latina. O que vocês apontariam como uma das principais dificuldades? Porque tem gente que vai ouvir, né, a gente conversando aqui e que se identifica muito, que está começando o trabalho, etc., né? Então, vocês já colocaram bastante aqui as dificuldades que vocês enfrentaram. E todo o Clube dos Quadrinheiros surgiu justamente por causa disso, né? Então, seria interessante também mostrar como que vocês enxergam esses pontos de dificuldade e o que vocês teriam a dizer sobre. Eu acho que toda a visibilidade, né? Tanto local quanto nacional. Eu não sei, cara. A gente lançou a última Flash, a gente fez todo um planejamento, toda uma estratégia que, em termos de venda, não deu muito certo, sabe? A gente fechou com a Monomito tem uma loja dela lá virtual. A gente tem exemplar lá de São Paulo para mandar para tudo quanto é estado. Se você manda de São Paulo para o estado, é bem mais barato do que você mandar de Manaus para o Calidade. E não está rolando. E apesar disso, a revista a Graphic Novel teve uma boa divulgação. Eu tive um lançamento quanto depois. Aqui em Manaus, as vendas dela deu um início bom, mas esgotou assim o público dela aqui, sabe? Porque quando a gente já estava participando de outros eventos geeks aqui em Manaus, o pessoal que chegava na banca, o pessoal que já tinha comprado em outra ocasião. Não sei se o Romas concorda comigo. Então, assim, não sei bem dizer, mas eu acho que talvez a divulgação e talvez o pessoal daqui apoiar mais a cena, sabe? Consumir mais, entendeu? E é engraçado isso, porque pode ser também que, no caso da última Flash, ela esteja seguindo o padrão, né, do primeiro trabalho, que não é o trabalho que sai vendendo. Às vezes o autor lança o primeiro livro dele e só vai vender depois que ele está lançando lá a terceira obra dele. E aí que ele começa a vender melhor o primeiro trabalho. Talvez o padrão é esse. Mas eu não sei. A nossa experiência com a última Flecha tem tido essa dificuldade. Por outro lado, para o primeiro trabalho profissional que a gente tem lançado, ela tem atingido algumas conquistas, né? Ela entrou na lista do Confins do Universo como uma das melhores de 2019, do podcast da Universo HQ. Depois na lista particular do Sidney Guzman. O Guzman fez o prefácio, pelo que o Roma já contou, o Guzman aceitar fazer o prefácio já é um puta filtro, né, em termos da qualidade do material. E mais recentemente ele entrou na lista dos semifinalistas do terceiro prêmio da Best de Literatura, na categoria quadrinhos. E o catálogo HQ Brasil, né? No catálogo HQ Brasil. Então tem essas duas situações, né? Assim, ela tem um destaque, né? Eventualmente vai ter um meio de divulgação, mas não está se traduzindo muito em termos de vendas. Eu não sei se... Não, com certeza, a gente estava apostando nos eventos presenciais que estavam marcados para esse ano. FIC, a Bienal de Curitiba e a CCXP. Estava programando que o Romas ir para pelo menos uma dessas três.
Mas aí veio a pandemia também, aí também gringolou, mas aí foi geral também, não foi só a gente. Perfeito. A gente estava cheio de planos, né? Que nós íamos para a primeira Bienal nossa, né? De BH, né? Tínhamos ideia e planos de ir depois para Curitiba. O pessoal de Curitiba faz o catálogo HQ Brasil com o Ministério das Relações Exteriores. Esse catálogo que fala de 100 obras, seleciona 100 obras de quadrinhos brasileiros, publicado em vários idiomas, onde tem embaixadas brasileiras. E eles são distribuídos, né, para o leitor de outros países conhecer. Né? Vem com uma sinopse, imagens do quadrinho. E a Última Flecha foi convidada, né, para entrar no último catálogo HQ Brasil. Né? Isso é muito legal. Já chama a atenção de mais gente para o quadrinho. Com toda certeza. Recentemente, quadrinistas tem muito a ver com essa ponte que a gente está fazendo comparar, né? A Samela Hidalgo tem feito muito nesse sentido, da Devir, né? E o pessoal de Belém tem me procurado querendo a Última Flecha. E eu achei muito legal, de repente eu conversei com eles, a gente tem um ponto de venda lá em Belém. Foi uma coisa que o Romas conversou com a gente, pra gente tentar explorar um ponto de venda lá. Né? Queria falar. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente está tendo um momento de muita produção, de muita divulgação, entendeu? Mas eu acho que ainda falta amadurecer um mercado mesmo, assim, do quadrinho, mercado de consumidor. A gente precisa conquistar esse público com mais força do quadrinho que é produzido aqui, né? E destacando que uma boa parte do que está sendo produzido é produzido por conta dos editais, né? O que está sendo preparado para o ano que vem. E aí, novamente, assim, a importância de políticas públicas voltadas para a cultura. Tem gente que torce o nariz, que fala, mas que muitas vezes quer o quadrinho na mão, mas ninguém vai produzir como? Sem apoio. Se não for a política pública, não tem quadrinho, não tem cinema, não tem teatro. No Brasil já é um grande funil isso aí, né, pra gente. A gente está bem na ponta, né? Porque o brasileiro já lê pouco, né? Eu já vi uma entrevista aí do Milton Ratum, que é o nosso maior escritor aqui em atividade, né, do Amazonas, falando que ele não vive nem de longe das vendas, né? Ele vende muito pouco. E olha que ele é um cara reconhecido, né, internacionalmente e tudo mais. E quadrinho é pior ainda, então vende menos. Quadrinho tem uma grande concorrência dos quadrinhos estrangeiros, né? Aí vai afunilando. Quadrinho nacional. Quem está fazendo quadrinho nacional? Tá legal. Já é menos gente ainda. Público menor ainda. E tal. Aí chega no norte, né? Quadrinho do norte. Então a gente está meio que numa ponta aí que você precisa ter um talento redobrado, né? E esforço também, né? Para você ser visto, ser comentado, ser discutido. Os meninos estão de parabéns aí por conseguirem, né, ultrapassar todas essas dificuldades para chegar e entrar nessas listas e tal. Isso pra gente caralho, né? Mas, Ademar, você conseguindo essa visibilidade, você tem atenção de 30, 50, eu acho que chegou a 150 mil likes numa, né, vamos dizer, num quadrinho do Instagram teu, né? Uhum. Tu tem a atenção dessas pessoas. Isso é interessante, né? Você, de repente, agora pode pensar numa coisa, numa publicação que você tem a atenção dessas pessoas. Você pode vender o teu peixe para elas, né? Não, eu sei, mas é uma coisa diferente, porque eu percebo que essa galera toda que é meu público no Instagram não são leitores de quadrinhos. Eles não são. Eles estão ali porque eles são tocados pela mensagem que eu passo através da mídia quadrinhos. Mas eles não são, entendeu? Então eu não sei se eu posso chegar e fazer um quadrinho, né, com fala, um quadrinho de 30 e poucas páginas, 40 páginas e tal, colocar ali
e ter uma venda considerável, sabe? A internet é uma grande aliada nossa, né, para conseguir chegar no público, porque antigamente era impensável, né? Era muito complicado. Apesar de que nos anos 90 aqui o fanzine Hipercomics conseguia sair através das revistas nacionais que publicavam o fanzine, publicavam a capa do fanzine e dizia que o fulano de tal lá no Amazonas estava vendendo esse fanzine aqui. Aí a galera que comprava, via, se interessava pela capa, mandava uma carta no caso aqui o Vicente, né? Mandava uma carta pro Vicente com dinheiro dentro e o Vicente mandava o fanzine pro cara. Assim que funcionava. Hoje em dia a gente tem tecnologia a nosso favor aí, a gente consegue chegar no público com muito mais facilidade, né? Só que assim, eu vejo, são dois caminhos diferentes. Antes de eu fazer sucesso no Instagram, nas redes sociais, eu lancei 2 quadrinhos que não chegaram a nem de longe alcançar o que a Última Flecha alcançou aí, né? Embora a gente tenha vendido bastante, a gente vendeu assim para independente, no norte a gente tem uma venda legal, assim, acho que a gente já vendeu mais de 400 quadrinhos. É o Sete Cores da Amazônia? 7 Cores é a Maldição. A gente vendeu bastante. Mas como é que a gente fez isso aí? A gente foi para os eventos primeiro, né? A gente foi para a Bienal, lançou na Bienal, né, de Curitiba. Aí lá o pessoal viu que existia, né, produção no norte e tal, né? Ali na Bienal acho que tava a gente e o Mário Bento só, do norte. Pouca representatividade, né? Eu vejo como 2 coisas diferentes. Agora, é nesse ponto que eu queria chegar. Eu, como quadrinista, só fazendo quadrinho, eu não consegui ter a repercussão que eu tive fazendo tirinha no Instagram, entendeu? Então, era um caminho que eu estava pegando muito difícil. Perfeito. Mas mesmo assim a gente conseguiu algumas coisas e tal. Conseguiu entrar na Ugra, no Itiban, reconhecimento das lojas, pelo menos, para vender nosso material, nos eventos e tal, mas muito pouco. Aí eu consegui fazer sucesso no Instagram. Beleza, daqui para frente é um novo caminho que eu vou trilhar e tal, fazendo outro tipo de quadrinho, mais a ver com o que eu estou fazendo no Instagram. Beleza. Só que aí você vai ver a galera que está publicando quadrinho, publicando mesmo, então, que está em editora, que está nos independentes que estão tendo um relativo sucesso, que é do Sudeste, a galera do Sudeste, eles não precisam fazer esse sucesso todo no Instagram, entendeu? Porque para eles é um pouco mais fácil do que para a gente. Por quê? Porque eles têm acesso às editoras com mais facilidade, conhecem o editor, né? Eles conseguem participar de mais eventos que a gente, porque já estão lá. Então tem uma série de fatores aí, em termos de acessibilidade mesmo, que a gente não tem pelo fato de a gente estar aqui no norte. E é isso, por isso que eu estou falando, que é possível fazer quadrinho no norte e ser bem sucedido, assim, é possível, só que é cobrado muito mais, a gente tem que se esforçar mais, tem que ter um talento, né, um talento real e tal, enquanto tem gente que está fazendo isso lá para fora que não tem todo esse nível, entendeu? E está tendo uma abertura para ele, sabe? É só essa visão que eu tenho. As pessoas podem contestar, né, dizer que talvez não seja bem assim, mas pelo menos é como eu vejo, assim. Tem muita gente produzindo quadrinho independente hoje em dia no Brasil, né? Muita. Né? Você vai no evento, assim, tem evento em Jundiaí, tem o PIX que reúne uma galera, gente pra caramba, tem a Bienal, sabe? Tem muito evento. Tinha o Ugra Fest, não teve mais, mas tem vários eventos de porte médio, assim, pulverizado. Informação que eu tenho do FIC, do grupo FIC, era que eram mais de 300 lançamentos independentes. Isso é uma coisa que na América Latina não tem. Pois é. E só no Brasil, 300 independentes. O cara que se levantou e fez. Então, e evento é muito bom, cara, porque é impossível você não vender no evento, porque é juntar você junta o cara que está produzindo com o cara que está a fim de consumir aquele tipo mesmo de produto. Então o cara entra ali para consumir. É impossível você não vender, né? Pelo menos razoável, só se o seu produto for muito ruim, né? E a gente aqui, para participar de um evento desse, de médio e grande porte, precisa pagar uma passagem de avião, né? Só aí já foi o lucro todinho. A nossa participação na Bienal, por exemplo, foi para ser visto, né? Porque em termos de lucro, a gente está no prejuízo.
E olha que a gente vendeu razoavelmente bem, a gente não vendeu mal. Mas não dava para pagar nem uma passagem. Sim, você tem passagem, você tem hospedagem, né? Você tem uma série de custos que, enfim, né? Enquanto a galera lá, eu não vi ninguém que foi de avião para lá. Galera, todo mundo foi de ônibus, foi de carro. O pessoal que morava em São Paulo foi de carro, foi de ônibus. De Minas e tal, do Sul, de Santa Catarina. Só a gente de avião, gastando uma grana violenta, entendeu? É mais ou menos por aí. E fora isso que o Emerson falou também, que pra gente é ruim vender daqui, enviar daqui, porque o frete é mais caro. O público está no Sudeste, porque são 85 milhões de pessoas morando no Sudeste e aqui no Norte inteiro são 17 milhões. Ou seja, tudo que você inventar na internet, o público maior vai estar no Sudeste. É uma coisa matemática, né? Quando o cara vê o valor do frete, putz, desanima, né? O frete é grátis para todo o Brasil, exceto para a região norte. Essa velha história que nos acompanha, né? Tem 2 roteiros com Romas aí que a gente está vendo ainda como é que vai fazer, né? Vamos atrás digital, então por enquanto não tem muito o que falar. Tenho 2 roteiros para a revista Juri, que é uma revista que está de stand-by, porque é a Juri Comics, né? Só para lembrar, a Juri é um coletivo aqui de Manaus, né? Que foi o que deu início a vários movimentos, e que levou a galera para o FIC. E aí lançou a coletânea a Juri Comics 1. Então, tem uma Juri Comics 2, está praticamente pronto. Tem 2 histórias roteirizadas por mim, desenhadas pelo Juscelino Júnior. Eu fui componente de um outro projeto que é da Jungle Comics, que é a revista Jungle. Acho que tem uma história tua, né, Ademar? No Juri? Tem. Na Jungle? Na Jungle Comics? Na Jungle tem o Kelpak, né? Kelpak, pois é. Não tem uma história minha, mas tem história de outros autores. Eu estou entrando como organizador. Eu fui componente desse projeto Manaus Cult. O edital saiu, o dinheiro foi passado e daqui a pouco a gente está produzindo novamente. Por causa da pandemia, não tem como lançar nada mais esse ano. Então vai ficar para o ano que vem. Então, basicamente, em termos de quadrinhos, são isso, né? 2 roteiros com Romas, e 3 histórias prontas para sair 2 na Juri, 2 na Juri, e na Jungle Comics, não com história minha, mas eu como organizador do projeto, né? Porque eu fui componente do projeto do Manuscrito. E como eu falei que eu era do audiovisual, eu estou com um documentário que a gente gravou em janeiro do ano passado, e que a gente agora está retomando aí a edição para ver se sai até o final do ano, pelo menos, esse documentário sobre essa cena dos quadrinhos de Manaus. Como o Emerson falou, quanto a quadrinhos, eu estou com projetos novos com o Emerson como roteirista, eu como desenhista, ilustrador. Também estou com um projeto com a Beatriz Mascarenhas, na França. Ela está lançando o primeiro livro dela por uma editora europeia. Então, eu acredito que a gente consiga fazer alguma coisa no sentido de começar por lá algum quadrinho, eu e ela, para chamar a atenção no Brasil, né? Ou ser um quadrinho publicado originalmente, de brasileiro publicado originalmente na Europa. Estou com esse projeto com a Beatriz, estou com projetos com o Emerson. Tenho os projetos de quadrinhos, estou com um projeto com o Guzmão, com o Real Guzmão e com o Valdo Alves, que são quadrinistas. O Valdo amazonense, que faz quadrinho lá em BH. Estou com um projeto também de quadrinho com eles. E mais autoral meu, particularmente engraçado, são livros infantos juvenis ilustrados. Eu estou com um agora que vai ser lançado com
no Capital, que é o prêmio de Conexões Culturais da Prefeitura, né? Atrasou por causa da pandemia, vai ser lançado no início do ano que vem. E já estou na agulha com um outro livro ilustrado também que me interessa fazer. Eu optei por livro ilustrado, não por quadrinho, porque quando eu penso em um roteiro, eu me pergunto se aquilo fica interessante como quadrinho ou como livro ilustrado, que é uma outra coisa que me interessa muito, literatura infantil e literatura infanto-juvenil, como autor e ilustrador. Basicamente é isso. Eu vou lançar aqui também pelo edital da Prefeitura, né, Conexões, que a gente ganhou em 2018. Agora, esperamos que saia em outubro, ou se atrasar um pouco em novembro, a graphic novel do Ajuricaba, né, sobre o Ajuricaba. Eu acho que vai ser uma obra importante para a gente aqui de Manaus, porque é um personagem, né, da nossa história pouco explorado, né? O Márcio Souza escreveu um livro e uma peça de teatro nos anos 70. E desde lá ninguém fez mais nada, né? E ele também, nos anos 70, já estava resgatando, porque a última vez que tinham feito alguma obra sobre o Ajuricaba tinha sido nos anos 40. Então, acho que a cada geração ele é um personagem que retorna, né? E dessa vez, pela primeira vez, ele vem no formato da mídia quadrinho. E aí eu tomei todo cuidado assim para ser algo realmente marcante, né? É uma história longa, uma história épica, é uma saga que eu acho que vai, para quem lê e quem é de Manaus, vai fazer você se encher de orgulho, né, de ter uma história tão interessante para contar, e é uma história de resistência, de luta, né? Para mostrar o outro lado da história, né? Já que a gente só conhece o lado dos colonizadores, né? E mesmo que a gente não tenha essa ligação que a gente deveria ter mais forte com a cultura indígena aqui, né? Que se limita só ao boi-bumbá, que já é uma mescla, né? A culinária, uma coisa ou outra ali. Mas eu fiz uma pesquisa para ver quais eram as tribos que existiam aqui naquela época, alguns costumes, uma pesquisa antropológica basicamente sobre os Manaus, porque não dá para aprofundar em todos, né? E principalmente a pesquisa histórica para não estar inventando coisa que não existiu, né? É uma história de ficção, mas está balizada por registros históricos. Então, todos os grandes acontecimentos que tem na história realmente porque tinha algum registro histórico sobre o assunto. Por exemplo, alguns historiadores falam que o Ajuricaba tinha um filho que chamava Funaca e que ele foi morto pelos portugueses. Aí depois eles se dividem. Uns dizem que foi isso que causou a revolta do Ajuricaba, e outros dizem que não, que essa morte ocorreu já perto da prisão dele. Então, o que eu fiz? Eu achei mais interessante usar na história essa morte no início. Então, a morte do filho do Ajuricaba é uma das coisas que eu usei como motivação para ele. Uma coisa que motiva ele a declarar uma guerra contra os portugueses. Então, é esse tipo de coisa que tem na história. Então, é uma história épica, uma história para quem gosta, né, de histórias de resistência, estilo Coração Valente, estilo 300, só que mostrando o que acontecia aqui naquela época, o banho de sangue que foi a colonização da Amazônia, né? Eu acho que vai ser legal. Fora isso, fora Ajuricaba, vai ter ainda muita tirinha aí no Instagram. Para quem não conhece, é o @Ademar _Vieira, né? Pode me acompanhar por lá. E acho que a partir do ano que vem eu vou começar a tentar captar uns projetos maiores, mas partindo da base ali que são aquelas tirinhas. Então é aquela pegada, com aquele traço, com, né, a aquarela digital que eu uso. Basicamente é isso. Para encerrar, cara, no nosso papo, eu queria saber se vocês têm... O que vocês passam de recomendação para a galera consumir, ler...
do trabalho, não só do trabalho de vocês, mas de artistas que vocês acham interessante o pessoal ter acesso ou para ter um pouco de espaço. E se vocês tiverem algum recadinho final aí, quiser vender o peixe, fica à vontade. Bom, o Luiz Andrade lançou agora o Trovão, no volume 2. Então, se você procurar no Twitter dele, eu não vou lembrar agora, no Instagram, perdão, você tem lá onde conseguir. Né? E é uma história muito bacana também, que conta a história de um vigilante que a origem dele é ser menino de rua, né? E ele mostra ali o lado do centro de Manaus, né? Aqueles meninos de rua do centro de Manaus na década de 80. E aí esse volume 2 tem uma parte desenhada por ele, tem uma parte desenhada pelo Jusilande e o roteiro do Jean Berto. E quem recomendaria também é dar uma olhada no coletivo Uma Tinta, que é um coletivo de mulheres, que são ilustradores e também estão fazendo quadrinhos, né? Estão querendo desenvolver mais essa parte dos quadrinhos. Elas estão fazendo... elas já lançaram dois zines, né? 2 volumes de Uma Tinta. E seria bacana se dar uma olhada, né? E estou na expectativa da Juricaba. Eu já falei pro Ademar que esse trabalho dele vai repercutir aí e vai ganhar prêmio, cara. Com certeza, assim. Cada página que ele divulga é uma pintura, cara. Uma pintura, uma lindeza mesmo. Eu indico, para quem é de Manaus, dar uma passada na Banca do Largo, né? Do Joaquim Melo, que é um grande apoiador desse novo cenário de quadrinhos em Manaus. Então lá tá o resumo de tudo ali. Né? Tem quadrinhos de todo mundo. Acabou virando o ponte dos quadrinhos. Então, quem quiser saber o que está rolando nesse cenário agora, indico dar uma passada lá. Fica ali no Largo, né? Não tem como errar, né? Dá uma olhada lá e vê o que tem de quadrinho, que aí você sai abastecido. Tem tudo isso que o Emerson falou, né? A não ser os que ainda não foram lançados, né? Mas os que já foram lançados, pelo menos os mais importantes, acho que estão lá, né? Os mais... A Juri, né? A Juri tem lá os nossos do estúdio Black Eye, tem o trabalho do Romas, tem o trabalho do Luiz, do Eunuco, do Giovan, toda uma galera aí que está produzindo agora, você pode encontrar lá. Eu recomendo também o quadrinho amazonense. Tá vindo muita coisa boa aí. Eu recomendo que guarde um dinheirinho aí para comprar o Juricaba, porque vale a pena. É um projeto que a gente tem acompanhado, né, que a gente tem visto a qualidade, né, com qual cada integrante aí da equipe está desenvolvendo a sua parte. E aí eu vi o processo de pesquisa do Ademar, entendeu? Então eu sei que está vindo um quadrinho bem importante mesmo para a gente. O Trovão 2, eu indico que procure o Trovão 1, né, para conhecer o personagem e adquirir o Trovão 2, porque é um grande trabalho do Luiz. E é isso. Ficar atento, né? Visitar a banca do Joaquim no Lago mesmo é uma ótima ideia para ficar por dentro do que nós estamos publicando, do que está acontecendo no quadrinho amazonense. Perfeito, cara. É legal porque tem muita gente que vai ouvir o episódio e que se identifica com o trabalho de vocês e que de repente está começando a desenhar ou que está interessado ou que quer fazer parte desse mundo, né? E acaba que quer ter referências e quer ter um pouco de acesso a como foi a trajetória de vocês e as dificuldades que vocês enfrentaram. Então foi tudo colocado aqui. Né? Então, putz, se não existisse a dificuldade que teve nos anos 90, não existia o Clube dos Quadrinheiros, que aí, de repente, no futuro, alguns anos depois, vem uma obra de graphic novel como A Última Flecha, mais o trabalho que vem do Ademar, que também fez parte na época, e depois, agora já tem o Juricaba que está para sair aí. E eu acho que fica a dica pro pessoal que está ouvindo que, putz, é difícil, não é fácil. O Ademar deixou muito claro, o Medina também, as dificuldades que tem até você concluir a obra, mas depois a viabilidade dessa obra também não é fácil, principalmente no meio de uma pandemia.
mas dá para seguir, né? Não é impossível, dá para seguir pelo caminho e seguir o seu sonho aí, ou seguir aquilo que você tem uma certa vocação. Galerinha, mas muito obrigado mesmo. Beleza, cara, foi muito legal. Tesão aí, participar, conhecer você. Tamo junto. Valeu, Neymar. Obrigadão, cara. Beleza, Chão. Obrigado aí. Um abraço aí pro Rumas e pro Ademar. Na última vez que eu participei do podcast com o Ademar foi com o Meus Brejas, né, Ademar? Foi. Valeu, obrigadão. Bate-papo muito legal. Bate-papo legal com pessoas agradáveis que amam, né, essa mesma arte que eu amo, que é o quadrinho. Muito legal, sempre é muito divertido. É muito prazeroso.